A igreja passará pela grande tribulação. Nós, como pré-tribulacionistas, nós não cremos que a igreja passará pela grande tribulação. Na visão pós-tribulacionista, ele diz que a igreja passará sim pela grande tribulação. Vamos ler um texto que o pós-tribulacionista ele usa para dizer que a igreja passará pela grande tribulação. Mateus capítulo 24, versículo 22. Diz assim, versículo 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá. Aqui fala da grande tribulação. Aí o versículo 22 diz assim, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aquele dia. Ok? Então, na visão pós-tribulacionista, ele usa esse versículo para dizer que os escolhidos aqui é a igreja. Ok? E aqui a igreja estará na grande tribulação. Vamos ver o vídeo de César Cavalcante, que ele diz que esses escolhidos é a igreja. Ok? Vamos analisar. Última ou penúltima, Jesus disse que os escolhidos estariam na grande tribulação. Jesus Cristo disse com todas as letras que os escolhidos estariam na terra, no meio da grande tribulação. Para isso, vamos ler Mateus capítulo 24, versículo de número 22. Vamos lá. 24, versículo 22. Porque haverá, 21, porque haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Isso aqui não é o ano 70, gente. Não é o ano 70. É uma tribulação que nunca houve nem nunca vai haver. Essa é a grande tribulação. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Os escolhidos estão dentro da grande tribulação. Tá? Última razão, era para ser 10, mas viram 11. Pronto. Então, analisando essa questão, ele diz que os escolhidos é a igreja. E a igreja estará na grande tribulação. Vamos ler devagarzinho o texto que ele usa, ok? Mateus capítulo 24, versículo 21, diz assim, porque haverá tão grande aflição como naqueles dias, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá, ok? Aqui está falando da grande tribulação. Aí ele usa o 22. E se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então ele quer dizer que os escolhidos aqui é a igreja, entendeu? Então, se aqui os escolhidos é a igreja, é só analisar o versículo anterior, se realmente é a igreja. Então, vamos ler o versículo 20, ok? 20, 21 e 22. Vamos lá. Mas, o versículo 20 é assim, mas orai, para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Agora a pergunta é, para o pós-tribulacionista, vocês guardam o sábado? Quem guarda o sábado aqui é o adventista. Então aqui está o próprio texto dizendo assim, mas que a vossa fuga não seja no inverno e nem no sábado. A pergunta que se faz é, vocês, pós-tribulacionistas, guardam o sábado? Aqui diz, porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco haverá, mas se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Ok? Então, quando mostra aqui o próprio versículo, a gente lê um versículo antes. O versículo antes está falando que a nossa fuga não seja no inverno e nem no sábado. Está falando para quem? Está falando para o judeu, que o judeu é que guarda o sábado. Então ele está dizendo aqui que os escolhidos é o judeu. Agora, se os escolhidos aqui é a igreja, então a igreja está guardando o sábado no período da grande tribulação. Para nós e para o César Cavalcante, ele não guarda o sábado, ok? A pergunta se faz, ele vai guardar o sábado no período da grande tribulação? Esta é a pergunta que eu deixo para o pós-tribulacionista, ok? César Cavalcante. Mas analisando, vamos lá.
Na visão pós-tribulacionista, o que é que ele crê? Crê que a igreja passará pela grande tribulação e a igreja será arrebatada. Quando Jesus vir, será arrebatada. Só que a igreja sobe e desce novamente. A igreja não vai para o céu, ok? Então, João capítulo 14, primeiro Jesus disse assim: não se turbe os vossos corações, creis em Deus, crê também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar lugar. Quando eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde estiver, estejais vós também. Quando é que a igreja irá para o céu na visão pós-tribulacionista? Porque na visão pós-tribulacionista a igreja sobe e desce novamente. Encontra o Senhor nos ares e desce, não vai para o céu. Aí qual é o problema? O problema é Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 3, que diz que assim, que o diabo será preso para não enganar as nações. Então, se a igreja sobe, os ímpios serão destruídos. Sobrou quem? Ninguém aqui na terra. Então a igreja desce novamente e entra para reinar com Cristo no milênio. Na visão pós-tribulacionista, César Cavalcante. Então o que acontece? Qual é o problema? O diabo será preso para não enganar a nação. Que nação são essas? Se todos os ímpios já foi destruído, a igreja foi arrebatada. Só quem subiu foi o salvo. Quem ficou foi ímpio. O ímpio foi destruído. Então a igreja venceu. E quem entra no milênio, na visão pós? Somente a igreja. Aí Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 3, o diabo vai ser preso por 1000 anos para não enganar a nação. E depois, Apocalipse capítulo 20, versículo 7 e 8, diz que o diabo será solto e enganará as nações. Então, que nações são essas? Para a visão pós-tribulacionista, só é a igreja que entra no milênio para reinar com Cristo. Então, este é o problema para o pós-tribulacionista. Primeiro, dizer que os escolhidos é a igreja, para dizer que a igreja estará na grande tribulação. Então, se os escolhidos é a igreja, Mateus capítulo 24, versículo 22, então o versículo 19 está dizendo que a nossa fuga não seja no inverno e nem no sábado. Então, se é a igreja os escolhidos, então os escolhidos está guardando o sábado, ok? Para nós, aqui os escolhidos é o judeu, ok? Agora, na visão pós, quem entra no milênio é só a igreja, porque os ímpios serão destruídos. Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46, mostra ali uma separação entre bode e ovelha. Na visão pós, as ovelhas é a igreja. Se as ovelhas é a igreja, quando Jesus vier, separa bode e ovelha. O que acontece com as ovelhas? Jesus está dizendo: vende bendito meu Pai possuir a herança que está preparada desde a fundação do mundo. Então entra no reino. Então quem entra no reino com Cristo é as ovelhas, que é a igreja, na visão pós. E os ímpios, que é os bodes. Jesus diz assim: apartai de mim, maldito, para o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos. Então o que acontece? Os ímpios, que são bodes, serão destruídos. Quem entra no milênio é só a igreja. Então, se é a igreja que só entra no milênio, na visão pós-tribulacionista, então Satanás será preso para não enganar a nação. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 3. Então, que nação são essas? A igreja será enganada novamente? Quer dizer que a igreja foi arrebatada, corpo glorificado, enquanto o Senhor nos ares desce novamente para ser enganada na visão pós-tribulacionista. E qual é o outro problema? O outro problema é, Jesus diz assim: vende bendito meu Pai possuir a herança que está preparada desde a fundação do mundo. Ele vai dizer para o ímpio: vende bendito meu Pai? Não. Então os ímpios serão destruídos. Agora, na visão pós, é o problema. Os ímpios destruídos e só entra a igreja no milênio para reinar com Cristo. Então Satanás será preso para não enganar a nação. Que nação são essas? Ok? Na visão pós, é a igreja. Então, a igreja vai ser enganada novamente, ok? Eu, como preto bautista, nós não cremos que somente é a igreja que entrará no reino para reinar com Cristo no milênio. Nós cremos que é a igreja, as nações, as ovelhas aí serão as nações. Então, nós não cremos que a igreja entrará sozinho no milênio. Também os mártires que vão morrer na grande tribulação, ok? E o povo de Israel, que estão vivos e será
salvo e entrará no milênio. Amém? Que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação.